O antigo submundo da mitologia sumeriana era conhecido como Kur, ou Irkala, ou Kuku. Também era conhecido como Arali ou Kigal. Na língua acadiana, o submundo, ou reino dos mortos, era conhecido como Ersetu. Outra palavra usada para designar o mundo dos mortos na mitologia sumeriana era a palavra Yaru. Kur, Irkala, Kuku, Arali, Kigal e Yaru, ou Ersetu, segundo a mitologia, era uma caverna escura e sombria localizada nas profundezas do solo, onde se acreditava que os habitantes continuavam uma versão sombria da vida na Terra. A única comida ou bebida para os mortos neste local era o pó seco, mas os familiares do falecido derramavam libações para eles beberem. Ao contrário dos mitos dos pós-vidas do mundo antigo, no submundo sumério não havia julgamento final do falecido e os mortos não eram punidos nem recompensados por seus atos em vida. A qualidade de existência de uma pessoa no submundo era determinada por suas condições de sepultamento. A governante do submundo era a deusa Ereshkigal, que vive no palácio de Ganzir e às vezes usado como o nome próprio para o submundo, como a palavra Hades era usada para o próprio reino de Hades. O seu marido é o deus Gugalana, que era o inspetor do canal de Anu, ou Nergal, em outras versões. O deus Gugala, ou Nergal, é o deus da morte na mitologia sumeriana, assim como a deusa Ereshkigal era a deusa da morte na mitologia sumeriana. Após o período acadiano, Nergal às vezes assumia o papel de governante do submundo. Segundo a mitologia sumeriana, o submundo é guardado por 7 portões. Os 7 portões do submundo são guardados por um porteiro chamado Net. O deus Nantar atua como ajudante da deusa Ereshkigal, segundo a mitologia. O deus moribundo Dumuzi passa metade do ano no submundo, enquanto na outra metade seu lugar é ocupado por sua irmã, a deusa escriba Gestinana, que registra os nomes dos falecidos. Portanto, esta é a compiladora do livro dos mortos da mitologia sumeriana. O submundo também é o lar de vários demônios, incluindo o hediondo devorador de crianças Lamashu, como também o temível demônio do vento e deus protetor Pazuzu, e os Galas, que são os demônios na mitologia sumeriana. Os Galas, que são os demônios, arrastavam os mortais para o submundo. Segundo a mitologia sumeriana, todas as almas iriam para o mesmo lugar, e as ações da pessoa durante a vida não teria nenhum efeito como a pessoa seria tratada no mundo vindouro. Não havia nenhum processo de julgamento ou avaliação para o falecido. Os mortos simplesmente aparecem perante Ereshkigal, que o declara esta pessoa em específico como morto, e seu nome seria registrado no livro dos mortos pela deusa escriba Gestiniana, que era irmã do deus Dumuzi. As almas em Kur não comiam nada além de poeira seca, e os membros da família do falecido despejavam ritualmente libações no túmulo do morto através de um cachimbo de barro, permitindo assim que o morto bebesse. Por esta razão, foi considerado essencial ter tantos filhos quanto possível para que os seus descendentes pudessem continuar a fornecer libações para o morto beber por muitos anos. Aqueles que morressem sem descendência sofreriam muito mais no mundo de Ereshkigal, que é o mundo dos mortos, porque não teriam nada para beber, e por conta disso, estes assombrariam os vivos de quando em quando. Às vezes, os mortos são descritos como estando nus ou vestidos com penas de pássaro. No entanto, acreditava-se que os tesouros nos túmulos seriam destinados como oferendas para o deus Utu. O deus Utu era o juiz dos mortos, e estas oferendas também eram oferecidas para os Anunnakis. Com isso, o sepultado receberia favores especiais no submundo. Durante a terceira dinastia de Ur, que durou de
2112 a 2004 a.C., acreditava-se que o tratamento de uma pessoa na vida após a morte dependia de como ela era enterrada. Aqueles que receberam sepulturas suntuosas seriam, claro, bem tratados, mas aqueles que haviam recebido enterros ruins, enterros pobres, teriam uma situação ruim no reino dos mortos. Aqueles que não receberam um enterro adequado, como por exemplo aqueles que morreram em incêndios e cujos corpos foram queimados, ou aqueles que morreram sozinhos no deserto, não teriam nenhuma existência no mundo subterrâneo, mas simplesmente cessariam de existir. Os sumérios acreditavam que, para os mais privilegiados, a música poderia aliviar as condições sombrias do reino do submundo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.